Bom, pessoal, nós estamos hoje, né, no segundo podcast da Logcast aí, e hoje com convidados muito especiais, né, Leonardo Rocha, Heitor Salles. Bom, primeiro gostaria de agradecer o convite de vocês, né, estarem presentes aí. Né, para nós é uma honra receber vocês e para falar de um tema muito, né, específico aí, que todo mundo está olhando para esse tema e puxando cabelo, não dormindo, perdendo dias de sono, o que vai fazer a nova tributação, né, principalmente olhando para o setor de logística, né, transporte, o que está mudando nisso. Mas antes aí eu queria, né, primeiro falar um pouco aí do Leonardo Rocha, né, fundador da Rocha Advogados. Desde 2002, né, fundou em Uberlândia, são 24 anos aí de muitas histórias. É reconhecido como escritório modelo pelo crescimento, né, estruturado, decisões estratégicas e com foco em processos, gestão, tecnologia e proximidade com o cliente. Bom, eu sou cliente, então posso falar que realmente é isso, né, que a gente vê no dia a dia, na prática, né, do escritório. Um escritório muito bom, vamos dizer assim, porque a gente resolve toda a vida ali dentro. Né, eu tenho desde a parte tributária, a parte jurídica, a parte de sociedade, então a gente tem todo um acompanhamento ali. Então, recomendo aí também o Rocha Advogados. E Heitor Salles, né, sócio também do escritório Rocha Advogados, se juntou, né, se consolidando aí junto, né, com o Léo Rocha, e aí inauguraram, né, um escritório muito bonito ali no prédio principal de Uberlândia, ali, com uma vista, né, que os profissionais ali até falam que ficam até mais tarde ali para poder ver o pôr do sol ali, que é muito, muito bonito, né, acompanhar ali. E hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre tributação e vamos tratar temas aí como a nova tributação, os novos impostos que vão vir, né, quais as medidas transportadoras devem tomar, os motoristas autônomos também, né, como que eles estão vendo essa situação, né, como que eles vão ficar. E ainda vale a pena aí, né, também tratar essa questão da indústria, né, que muitas indústrias, né, antigamente ou ainda fazem abertura de transportadoras para poder ganhar ali os benefícios fiscais. Enfim, mas primeiramente eu quero novamente agradecer. E, Léo, por favor, gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória profissional, contasse aí como que surgiu o escritório e também a sua carreira. Claro. Bom dia, né? Saudações aí quem está nos ouvindo. Primeiro eu quero agradecer ao convite do Bruno e estar aqui com vocês no Logcast. Quero agradecer também aos ouvintes e clientes, né, que estão aí atentos ao que está acontecendo. Bom, a gente começou a nossa trajetória. Eu nasci em Belo Horizonte, a minha família depois veio para Uberlândia, comecei aqui, formei na UF, na Federal, depois fiz pós-graduação e tudo mais, depois cheguei a fazer até um MBA executivo na Fundação Dom Cabral, né? Conheci muita gente. A minha trajetória profissional sempre foi marcada por uma incansável busca de inovação. Como a minha família sempre empreendeu muito, né? E aqui eu quero mandar um abraço para meu irmão Ricardo Rocha, quero mandar um abraço para meu pai, minha mãe, sempre empreendedores, né? E nos ensinaram. E aí o Ricardo até conta a historinha, né? Como é que a gente fazia todos os empreendimentos. A gente sempre enxergou a visão do empresário. E eu percebi que a visão jurídica ficava muito longe. Sempre era algo muito burocrático, até cansativo. A gente fala no escritório que o cliente, antes deles nos conhecer, eles acham que nós andamos de toga, aquele cabelo branco, né? Ficamos lá no escritório do lado da deusa Temis, lendo livro e às vezes jogando uma paciência e chamando a secretária para tomar café. Eles acreditam que a gente fica o dia inteiro lá olhando pro tempo, contemplando. Tem gente ainda que acha que a gente mexe com processo físico. Isso não existe mais. Então, assim, eles não entendem como que uma firma de advocacia pode ser realmente uma empresa disruptiva, criar valor, trazer, né, dinheiro para a empresa, e o que a gente quer é lucro. E isso sempre me moveu. Então, desde sempre, o escritório sempre teve uma veia muito tecnológica para a gente impulsionar isso, e eu sempre busquei questões que têm a ver com desenvolver esse outro lado. O direito não pode ser um fim em si mesmo. Ele precisa de gerar algum valor. E essa é a minha preocupação. E isso veio consolidando, né? Fiz MBA em 2013, aí, né? Tem pessoas, né, que lá no escritório, né, são bem mais novos, falam, nossa, 2013 já estava fazendo MBA. 2013, conheci pessoas lá que me ensinaram muito na parte estratégica empresarial. E aí, em 2018, eu fui para a Fundação Dom Cabral, aí fazia MBA padrão internacional, para a gente entender como é que funciona.
E isso tudo a gente tem implementado no escritório. E no ano passado, a gente ontem estava fechando o nosso planejamento aí, nós chegamos a dobrar de tamanho, justamente com uma estratégia bastante arrojada de trabalho junto ao cliente, de trazer inovação, de participar das decisões. E hoje, com muito orgulho, nós temos uma característica que, né, eu não vejo de forma tão comum. Hoje nós participamos diretamente de boards, de conselhos das empresas para tomada de decisão, não só jurídica, mas estratégicas. Então nós estamos chegando num ponto, Bruno, que essa trajetória profissional está chegando num momento que a gente sempre sonhou, quer dizer, poder ajudar as pessoas, poder ajudar as empresas a chegarem lá, não só com o arcabouço jurídico, mas também muito estratégico. Cara, parabéns pela trajetória. E de fato é o que você fala, é o que a gente vive como cliente. A gente recebe esse aparato, né, todo esse suporte de vocês. E Heitor, como é que foi essa história, né? Se juntou aí com o Léo, conta um pouco aí da sua trajetória também. E você tem hoje, né, focado, especializado na parte de tributação, né? Como que advogados tributários dormem tranquilo com todo esse arranjo fiscal que a gente acompanha, né? Bom, começando pelo óbvio, né? A gente não dorme tranquilo. Então, né, dando um alô aos nossos ouvintes, né? Bruno, obrigado pelo convite, né? Agradecendo aí também ao Léo. A gente não dorme tranquilo, né? E todo final de ano a gente tem aquela surpresinha, né, no direito tributário. Quem atua na área sabe muito bem. Mas falando um pouco de mim, né? Eu já tô nessa loucura do direito tributário há mais de 10 anos. Eu entrei na faculdade de Direito, sou formado aqui na Federal de Uberlândia também, com isso em mente. Sempre gostei muito de números e sempre gostei da parte empresarial. E eu acho que um eixo fundamental de toda e qualquer empresa é saber o que paga, por que paga e se eu estou pagando o correto, se eu deveria estar pagando menos, né? Que a gente chama de eficiência tributária. Minha carreira passou por vários locais, eu tenho 2 especializações em São Paulo. E o Leonardo me fez um convite em 2018, né? Eu estava no escritório de São Paulo para a gente iniciar esse projeto aí, que já está com quase 10 anos, né? De Rocha Advogados, especializado e focado na eficiência tributária de negócio, né? E desde então, talvez com foco, uma ênfase um pouco mais recente, o Leonardo disse uma frase muito feliz: o direito não pode ser um fim em si mesmo, né? Então, essa sinergia que a gente tem alcançado com clientes para tomar decisões estratégicas de negócio, com reflexos ou não reflexos jurídicos, acho que faz toda a diferença, especialmente no mar da reforma tributária. Que agora a gente iniciou agora, né, em 2026, um processo de transição que vai até 2032, 31 de dezembro de 2032, mas não acaba lá, né? Nós vamos ter que conviver com 2 regimes por mais 5 anos em virtude da prescrição, a gente pode falar isso depois, né? Mas a trajetória é um processo muito longo que a gente vai ter que acompanhar com muito cuidado. Cara, fantástico, né, a história de vocês. E de fato, né, vem fazendo diferença aí para vários clientes. E quando a gente fala no setor de transporte e logística, a gente vê vários desafios acontecendo, né? Primeiro, vamos começar então o nosso tema principal aqui, que é sobre isso. Vamos entender um pouco assim o jogo, né, do que nós estamos falando. Primeiro, em números, né? São 11 trilhões de reais, é a projeção do PIB este ano. O setor de transporte e logística é 1,5 bi, que vai contribuir para esse setor. Representa em média 13%, né, do PIB do Brasil inteiro. Então, quando a gente fala de reforma tributária, né, na prática, assim, o que muda de verdade para logística e transporte? Tá, vamos lá. Eu vou começar aqui, eu vou puxar o assunto. Primeira coisa que muda, né, nós vamos ter uma unificação e extinção de tipos tributários. Então, a primeira coisa que o pessoal tem que entender. ICMS, PIS, COFINS, né, tudo isso aí que a gente está vendo na reforma, IPI, isso tudo vai ser extinto, vai acabar, e nós vamos ter a criação da CBS, já está criado, né, pela Emenda Constitucional 132, a IBS e o CBS, que é o IVA dual. Na verdade, a IBS é um tributo estadual, acaba ficando com os estados, e a CBS com o governo federal. Aí já tem a primeira, vamos falar assim, o pessoal gosta de falar isso na rede, né, a primeira treta, vamos falar. Pô, era para ser um só, Bruno, para simplificar. Que é um IVA. Era para ser o IVA. Como europeu. No mundo todo. Né? Por que não foi? Porque os estados não tiveram fé
que a União Federal iria repassar o tributo para eles sem descontar aqueles empréstimos, né, tudo aquilo que o Estado deveria ou devia à União. Então já começou aqui. Então não foi tão simples assim. Mas na prática, vai, de fato, repassar o imposto direto para o Estado e o Estado paga o governo federal? Não. Ou o governo federal arrecada tudo e repassa? Já vai ser feita a separação disso. Né? Já Um vai split ser mesmo, de operação ali. Não é nem o split, tá? Porque o pessoal também está confundindo bastante essa questão de split payment. Isso aí não é isso que a gente está falando também. Split payment é uma outra questão. Nós estamos falando de 2 tributos que vão ser pagos. Um eu vou pagar para o governo federal, outro eu vou pagar para o governo estadual e municípios. Né? Ali eles têm um comitê, tem toda uma forma logística de repartição dessa despesa. Eu que sou empresário, eu vou receber 2 guias ali e vou fazer o pagamento. Exatamente. Assim como é o PiscoFins hoje, né? Que tem bases de cálculo muito semelhantes, para não dizer idênticas, né? Formas de arrecadação muito semelhantes, para não dizer idênticas, e chegam em 2 guias separadas. Entendi. Isso. Só que você tem que lembrar o seguinte, então o que já está mudando? Eu tenho já este ano a mudança de toda a parte de emissão de notas, já tem um regulamento próprio para isso, então eu tenho que fazer alteração. Quem não percebeu, né, foi pro Natal, ficou feliz, acordou no dia 1º, tá tranquilo. Dia 2, cara, você tem que mudar a emissão de nota. Todo mundo desesperado. E dia 2 já foi um dia do pânico. Todo mundo... O que tá acontecendo? Pois é, você tem que emitir a nota agora de forma diferente. E muita gente mudando o regime fiscal também. Porque eu já tinha que projetar qual era o regime que eu ia fazer a alteração. Então já muda aí. Então nós estamos falando que o transportador, muitos deles já estão atrasados. Porque já mudou, vai mudar o regime, né? Que ele vai pagar a primeira guia agora. Ele já teria que ter emitido uma nota já no modelo da reforma. Até aqui já foi. Mas e quando a gente está falando de regime, é o regime associado... De apuração, real, presumido ou simples, simples, né? Que ele teria que fazer opção. Então, mas essa opção a gente tem até março para poder fazer uma mudança, ou teria. Mas na verdade agora ele já teria que emitir a nota nesse padrão, porque cada regime fiscal tem um padrão de emissão de nota. Mesmo que o cara não mudou no... Ele vai ter esse problema depois. Como é que ele vai resolver? Ele vai fazer a opção do regime na primeira guia que ele fizer o pagamento em fevereiro, por exemplo, e aí ele vai retroagir, remitir todas as notas? Você não consegue emitir nota retroativa. Pelo menos não no sistema republicano. Como você falou, né? O pessoal ainda está no Réveillon, ainda não, no ano, por quê? Né? Agora vamos ver. Começa o ano depois do carnaval, então todo mundo leva a sério, né? Não, na verdade, Bruno, o que você está falando é outra. Cara, esse negócio dessa reforma, isso não vai pegar. Isso é mais aquelas manias aí de algum doido, entendeu? Não vai pegar. Então o cara está esperando para ver o que vai ser. Então é uma mudança que já está acontecendo. Segundo, ele vai conviver com 2 regimes, né, Heitor? Você tem 2 regimes. Você tem uma transição, você tem um regime antigo. E ele precisa de monitorar. E aí muitos transportadores hoje estão batendo na porta das contabilidades e estão ficando preocupados. Por quê? Por 2 motivos. Eu tenho que ter uma contabilidade estruturada para gerenciar os 2 sistemas. Eu, na minha empresa, tenho que ter um sistema de gerenciamento da empresa, um ERP, que tenha essas 2 questões. E aí, Bruno, não tem jeito. A contabilidade vai falar assim, pois é, como eu estou fazendo 2 serviços, eu preciso de receber pelos serviços. E é agora que o pessoal está acordando desse problema. Eu tenho o cara do sistema que vai me cobrar mais, eu tenho a contabilidade que vai me cobrar mais, eu tenho o meu tomador que fala assim, sua nota está errada, eu não vou te pagar, já tem problema de fluxo de caixa. Tá, mas aqui, Heitor, de fato, estamos preparados para isso? Difícil dizer, né? Porque é uma mudança, talvez a verdadeira reforma tributária que merecia entrar em vigor desde 1988, com o nascimento do direito tributário que a gente tem em mente hoje, né? Com o ICMS, com o PIS e COFINS, o próprio ISS. São muitos desafios que a gente vai ter pela frente, né? E é uma mudança fundamental no sistema, né? Então eu vou dar um exemplo, né? As empresas do Simples Nacional e do lucro presumido, elas não têm no dia a dia uma dinâmica de apuração de crédito. Não é do setor delas, né? Então, a reforma tributária ela vai trazer isso para a mesa. As alíquotas vão aumentar, mas eu vou ter um direito a crédito, né? E é difícil você estimar uma carga efetiva, a menos que você esteja na realidade do negócio, conhecendo seus números, né? Então, para responder direto, né, Bruno? A gente
tem que estar na vanguarda das mudanças. A gente tem que acompanhar e simular. Eu acho que é o caminho. Nós não temos outra alternativa. A gente não pode chegar dia 20 de dezembro de 2032, às portas das festas de final de ano, falar, em janeiro ou depois do carnaval, eu vou ver o que vai acontecer. Resolve. Não tem jeito. A gente precisa se antecipar. Mas tem um ponto aí que você perguntou que eu queria complementar, só para quem está ouvindo não ficar perdido. Então eu vou ter unificação. Sim. Eu tenho uma outra coisa que é a não cumulatividade tributária, que é um ponto que todo mundo defendia, quer dizer, eu não pago o imposto na mesma cadeia, ele vai sendo diluído durante a cadeia e eu não pago novamente aquele tributo. Então eu tenho essa não cumulatividade geral, isso é um ponto muito relevante, muito interessante. Eu tenho créditos, quer dizer, se eu pago aquele tributo, efetivamente eu tenho aquele crédito daquele tributo, o que a gente não gostaria, e é o que é o receio nosso na reforma, é depois começar a fazer igual o PIS e COFINS. Não, olha, sim, esse crédito você não pode, não, aquele não pode. O que a gente quer é uma não cumulatividade e uma creditação também ampla. Quer dizer, tudo que eu pago, eu também me credito nesses dois tributos que a gente vai trabalhar. E esse cenário está caminhando, extinção do IPI, extinção do PIS e COFINS, que eu vou trabalhar, e essa não cumulatividade, isso é um ponto muito claro que o nosso ouvinte tem que entender. Agora, no final, ele pode ir aproveitando os seus créditos, mas quem vai pagar a conta é o consumidor final. A grande discussão aí, Bruno, é assim, ó, o Heitor levantou aqui a bola. Como é que vão ficar as empresas do Simples? É uma preocupação que a gente tem. Transportador, ou alguém que opera, ou quem está ligado a empresas do Simples, ou fornecedores de transportadoras de Simples. Porque o Simples tem um problema na acreditação. Como ele tem aquela divisão tributária daquele crédito pequeno do IBS, da CBS, que vai substituir os tributos que estão englobados, na cadeia ele é um detrator de crédito para a cadeia seguinte. Então, se eu teria o crédito total trabalhando com alguém que é lucro presumido ou lucro real, no Simples eu não tenho. E aí você vai fazer a pergunta, eu vou manter esse cara como meu fornecedor? Ele vai continuar na cadeia? Pode não ser interessante, porque crédito, o ouvinte tem que entender, é dinheiro. Exato. É dinheiro. Então eu vou aceitar? Ah, não, eu não vou acreditar de tudo e esse dinheiro vai ficar perdido. Eu não vou aceitar. E o segundo ponto, você só pode creditar se o crédito efetivamente foi pago, o tributo foi pago. Com empresas pequenas, você pode ter um problema de fluxo de caixa. Você falou assim, cara, eu quero trabalhar só com gente grande porque eu não tenho esse problema, o cara vai pagar o tributo. Então as empresas do Simples agora, elas estão no alvo, se não for feito algum ajuste na reforma para proteção, e ainda mais com a mudança do presumido que foi agora no final do ano, né, no fechar do ano que aumentou aí, colocou um adicional do presumido, a tendência das empresas de Simples é extinguir ou ficar muito restritas a algum tipo de nicho, porque não vai fazer sentido mais você ficar nessa operação sem crédito. Ou seja, eu tenho uma transportadora, ela está no Simples Nacional, eu atendo uma grande indústria, ele vai falar para mim, olha, não tem interesse mais que você me atende, o seu regime tributário não condiz com o que a gente precisa, então eu vou te excluir da minha lista de fornecedores. Ou, se o frete é o mesmo e eu tenho um concorrente que está no lucro presumido, por que eu vou optar pela transportadora do Simples se ela não me dá o crédito integral? Não faz sentido. Ou seja, vai economizar ali o quê? Vai retornar para ela quase 10% até 20% de crédito. Isso já tem uma base nisso? Não? A gente não tem uma estimativa de alíquota, ainda se fala muito no alíquota integral de 28%, razão pela qual a gente não acredita que o Simples Nacional vai conseguir dar um crédito superior a 12%, 14%. É quase a metade do crédito que um lucro presumido ou um lucro real vai fornecer. Por que o tomador do frete vai deixar esse dinheiro na mesa? E aí, Bruno, tem duas saídas aqui, vamos colocar. Já respondendo para o cara que está aí no sofá desesperado, que é o dono da transportadora do Simples. Ele tem dois caminhos agora. Ou ele vai mudar o regime dele, e isso implica nele se organizar, se preparar e ver a questão de custo, ou ele tem que atender outro tipo de mercado. Não tem outra saída para ele.
esse cliente vai falar, cara, você tem que me atender. Qual é a briga? É que você lembra que ele presta serviço para uma transportadora ou para algum tomador grande? Sim. Eles têm um contrato. De quanto tempo é esse contrato? Vários anos. Geralmente, 3, 5 anos. E aí foi feita uma fórmula de precificação. E agora, com a reforma, nós temos que rever isso. Vai rever o contrato? Vai rever a tributação? Eu vou rever o custo? E eu não posso esperar isso para 2032. Isso é um ponto importante. Eu tive a oportunidade de analisar e desenhar um projeto junto com os Correios do Brasil. E lá se faz uma licitação, né, contratando as transportadoras, né, no período de 5 até mais anos. E nesse processo de licitação, ou seja, a transportadora já põe o preço dela que ela está trabalhando hoje daqui 5 anos. Então, quando você vai falar, olha, eu vou fazer um preço de frete aqui de Brasília para São Paulo, né? O frete hoje é 10, mas daqui 5 anos é 20. Então, já sai 20. Ou seja, né, já sai com um custo muito elevado. Então, esses cálculos, né, o que acontece na maioria das vezes, é rever isso dentro de uma grande empresa. Cara, é impossível você mudar tudo isso, né? Muda a precificação, muda, é um compliance gigante. Então, esse é um grande gargalo. Agora, outro problema que eu vejo também, que você comentou, que é os dois, né? O primeiro é isso, e o segundo é, o cara não tem, a transportadora, todo mundo sabe, né? O cara contrata um frete hoje, ele tem que pagar o motorista à vista, o combustível, tudo, o almoço do cara, tem toda a estadia, e depois recebe em 30, 60, 90, tem caras do mercado que cobram 6 meses para poder pagar. E aí? Agora o cara tem que, além de pagar todo esse custo, arcar com tudo isso, ele também tem que tirar o imposto ali à vista, porque senão a indústria não vai, né, ser creditada com esse benefício. Cara, é inviável essa situação, né, que está se pondo para o mercado. Ou seja, o que você comentou, o pequeno, de fato, ou ele vai ter que se adaptar, né, ou vai ter que mudar de profissão, vai buscar outra coisa para poder se adaptar no mercado, que já é um caos, né, ainda mais agora com essa reforma vai ficar uma situação, né, caótica ali para ele trabalhar. Como que você enxerga, né, essa guerra fiscal também, né, o que está acontecendo? E os impactos disso, por exemplo, CDs, né, que tem vários CDs distribuídos, então agora não vai ter benefício nesse sentido. Como que vocês enxergam essa situação também? Esse ponto também pro setor de transporte ele é muito sensível, né? É muito comum você hoje ter benefício fiscal do CMS, né? Você tem um crédito presumido, você tem uma isenção quando o tomador do frete é do Simples Nacional, tem uma série de benefícios que a reforma tributária prometeu extinguir, né? Então, a lógica da reforma tributária foi neutralidade. Nós não vamos dar mais um benefício para um setor em detrimento de outro. Todo mundo vai contribuir igual para o bolo, né, da arrecadação tributária. E, na égide do ICMS, a gente teve benefícios, assim, para todos os lados, né? A distribuição de CDs ao longo do Brasil é uma lógica de logística tributária. Onde fica mais barato eu vender? Sempre foi isso. Sim. Então, é uma promessa de simplificar o sistema. Olha, você vai se ajustar, você vai se colocar onde é melhor para você logisticamente, e a promessa de que essa venda vai ser neutra para onde quer que ela aconteça, né? Então, você vai ter o mesmo custo fiscal situado, né, em Brasília ou na Bahia, né? Essa é a promessa do regime, né? Vamos ver como é que isso acontece, né? Porque a ideia da reforma tributária nasceu sem nenhum nicho, sem nenhum benefício fiscal. Vários setores já foram sendo alocados com redução de base de cálculo, com redução de alíquota. Então, tem muita água para rolar. E se a gente não acompanhar, a gente não vai conseguir. Ou seja, o Estado perde também, né, uma negociação que ele poderia ter um benefício ali ou mais para alguma indústria se instalar, um CD se instalar, né? Então vai concentrar basicamente o que a gente tem em Uberlândia, por exemplo, 70% do consumo, né? A gente está no raio aqui muito privilegiado. Então, acaba que perde isso também, né, Léo? Nessa visão. Como é que você enxerga as grandes empresas? Que estratégia que eles fazem de 10, 15 anos lá na frente para poder organizar isso, gerar uma economia? E agora? Isso aí, já, como o Heitor falou, antes você tinha uma engenharia logística tributária. Você primeiro falava assim, onde é que é a vantagem fiscal? É lá na Zona Franca de Manaus. Então é aí que eu vou fazer toda a estrutura minha para que eu possa vender mais barato.
A reforma quer inverter essa lógica. Olha, você vai realmente fazer um custo logístico, você vai ter toda uma estrutura que faça sentido para o seu negócio, para o mercado consumidor. Um ponto que eu acho interessante é que força os governos, tanto municipal como estaduais, a serem mais eficientes em um ponto que eles deveriam ser nota 10 e não são, que é infraestrutura. Uhum. Então, nós olhamos, por exemplo, para as rodovias de São Paulo, olhamos para as rodovias do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né, Mato Grosso em alguma parte. Você começa a perceber que você tem uma estrutura logística. Até o Tarcísio, né, o governador, falou, olha, São Paulo entendeu isso há várias décadas e hoje São Paulo colhe esse fruto. Inclusive porque não tinha rodovia pedagiada. Então, São Paulo inaugurou isso, mudando uma cultura. E aí todo mundo quer ficar em São Paulo. São Paulo hoje é 50% de toda operação de qualquer coisa que você faz no Brasil por causa da logística e por causa das estradas. Agora, a empresa hoje ela vai conviver, e aqui que eu acho o grande desafio. O pequeno sofre bastante porque ele não tem braço para fazer tudo isso. E custa dinheiro. Alguém tem que fazer isso. Mas olha só, eu teria que continuar com a minha estratégia tributária de ter CDs em vários locais, porque eu ainda tenho benefícios fiscais, regimes, operações mais vantajosas, mas eu já tenho que ter um planejamento talvez de desmobilização ou mudança. E eu não sei se você está vendo, aí é a sua área mais. Eu viajo um pouco, eu começo a ver galpões logísticos em determinados lugares vazios, condomínios logísticos abandonados. Na minha percepção, a questão já começou a mudar, porque começou a fazer sentido. E veja bem, os estados que não têm tanto regime ou não têm tanto benefício, que são principalmente os estados do sul, eles vão pressionar muito para não abrir nenhuma divergência, não vai ter benefício. Porque eu fiz o dever de casa, você também tem que fazer o seu dever de casa. E vai haver uma pressão para que não haja esse benefício. Então há uma tendência de que esses CDs vão ser realocados. Essa engenharia logística tributária, ela vai ter data de fim e vai começar a ter uma outra logística. O que eu estou falando aqui para o transportador e o que a gente tem falado para os nossos clientes é que o pessoal realmente, Bruno, tem que parar de trabalhar no feeling, no achismo, e ele tem que se transformar em um cara profissional de verdade. Exemplo, todo mês ele tem uma análise de quanto ele está pagando de imposto, de forma real. Não é um chute, não é aquela ligação para o contador, 18h30, fulano, me fala aí quanto que deu ali. Não, não é isso. Ele tem que ter esse acompanhamento, que isso envolve preço, isso envolve custo, isso envolve planejamento. E ele tem que acompanhar. Um outro cenário que a gente não está vendo, o pessoal parece que está dormindo. Cadê o seu comitê de reforma tributária dentro da empresa? Esse é um tema que nós estamos entrando agora, que é o impacto direto no transporte. Então, você, transportador, motorista autônomo, operador logístico, deixa a estimativa esse ano são arrecadar 400 bilhões de reais. E olha o efeito que isso causa arrecadando errado. Pagando duplicidade, fazendo um projeto antes de começar. E isso é um dos pontos que a gente vai discutir aqui. E o frete? Vai ficar mais caro? Onde o custo sobe, onde pode cair nessa realidade agora? Então, na visão de vocês, e aí nós estávamos conversando antes também falando disso, né? Quanto mais caro vai ficar? Eu entendo que vai haver um aumento de preços generalizado. Leonardo, isso é terrorismo? Não, isso é matemática brasileira pura. Você tem que lembrar que a transportadora não é só o frete que a gente está falando. Eu tenho vários insumos para fazer o frete. Não é só o caminhão e o motorista e vamos ser felizes. Não é isso. A transportadora tem vários insumos. Quando você... É claro, o caminhão, pneu, combustível... É muito caro. Financiamento do caminhão, seguro do caminhão, rastreamento e tudo mais, seguro de carga, nós estamos falando. Mas veja que tudo isso vem de uma cadeia que vai ser muito
tornada muito complexa com essa questão dos créditos. E lembrando, por que vai aumentar? 70% da nossa produção, do PIB nosso, é a área de serviço. Essa área, tirando alguns pontos, transporte, telecomunicações que incidir ICMS, o restante, Bruno, é ISS, numa alíquota de teto de 5%. E agora vai para 28,5%, uma alíquota bem cômoda. Aumentou bem. Né? Uma alíquota cômoda agora de 28,5%. E aí você quer me dizer que não vai haver aumento de custo? Presta atenção. Eu preciso hoje, para eu girar 100 mil, eu preciso de R$ 28.500 de tributo, de giro a mais. Isso é necessidade de capital de giro. Eu não tenho, eu vou no banco. E eu vou ter custo financeiro. Por que vai reprecificar? Porque você tem que lembrar que o pessoal que faz contas, as gigantes, né, as grandes empresas, são 0,0014% de todo o mercado. Não. Eu estou falando que o pequenininho, que não tem advogado tributarista, contador para poder fazer o cálculo dele, gente da área de logística, de economia, ele não tem esse cara, ele vai fazer o quê? Ele vai precificar. Quanto que é a alíquota? 28,5%. Ah, então o copo custa 10, a partir de agora ele custa 12,85. E ele vai simplesmente fazer essa conta. Depois ele vai calcular se é realmente o valor real ou não, e vai ser uma coisa muito mais de feeling, que é o que a gente estava falando, do que real. Isso vai haver aumento. Óbvio, eu sou transportador, eu estou arrecadando todos esses custos que estão aumentando. O que eu vou fazer? Eu vou ter que repassar. Ah, mas o Sozé ali que transporta não repassou o custo. Ok, daqui uns dias o caminhão dele acaba ou ele vai sair do mercado. Essa dinâmica, a gente sabe que é difícil para quem mexe com transporte, porque acaba sendo um mercado extremamente competitivo. Ah, o cara diminuiu R$10 o frete, R$1 o frete, isso muda completamente, nós estamos falando de uma logística maior. Mas para mim, analisando esse cenário, que 70% do mercado é serviço, ISS de 5% e vai passar para um alíquota de 28,5%, eu estou entendendo que nós vamos ter aumento de preço. Logo, nós vamos ter aumento de custo. Quer dizer, a picanha que custa R$100 o quilo hoje, a média, 10% é o frete. Então, estou pagando ali R$10 de frete. Em 2033, isso vai passar para R$120, ou seja, R$128, um aumento quase de 20% a 30%. Talvez não, né, Bruno? Que me permita, antes que o Heitor aqui fale também, que ele está ali guardando Eu só joguei as granadas, agora você prepara a bomba atômica, vai vir de lá. Quando a gente imagina isso, o Brasil tem o modelo de estudos tributários brasileiros, entre aspas. Você acha que o cara vai esperar chegar lá para ele reprecificar o preço dele? Nunca, ele vai começar o quanto antes. A reforma começou agora esse ano? Exatamente, hoje o quilo da picanha é 100, e nós estamos falando aqui em 2026, em 2032 vai ser 200. Inflação, vai ser isso, mais reprecificação, mais custo indireto. Ah, cara, aumenta aí. Já que é 28, põe 40, porque você sabe, né, tem os indiretos. E isso é uma coisa natural, porque não há uma clareza. Se nós tivéssemos efetivamente um IVA que fosse um percentual, uma coisa clara, e muitas vezes menor do que nós estamos falando, aí eu falo para você que isso não ocorreria. Mas do jeito que nós estamos vendo, as pessoas vão ficar atemorizadas, e o medo, por não conhecer, gera insegurança. Insegurança vai ter aumento de preço. A lógica, né, da reforma tributária, ela está falando de apuração de crédito, né? E para o prestador de serviço, que é 70% do PIB, ele não está acostumado com isso. O ISS é um imposto que incide na emissão da nota para o consumidor final, para o tomador de serviço. Ele não toma crédito de PIS/COFINS, porque, via de regra, né, geralmente ele está no Simples Nacional ou no lucro presumido, né? Então, a gente precisa, para o prestador de serviço, explicar a lógica da não cumulatividade, que é a apuração de crédito, né? E pessoas que já tiveram experiência de um IVA, né, fora do Brasil, isso é comum, para não dizer a regra, o IVA incide na última etapa da cadeia.
né? A hora que o consumidor vai tirar o produto da prateleira do mercado. E no Brasil não foi essa a escolha que foi feita, né? Então, para você antecipar a tributação que deveria ocorrer somente no final da cadeia, em cada etapa dessa, né, sai da indústria, vai para o distribuidor vai para o varejo vai para o consumidor, em cada etapa dessa você tem um pouquinho dessa tributação sendo antecipada, uma técnica de arrecadação. E o prestador de serviço ele vai ter que se acostumar com isso. Porque se a gente for pensar no lucro presumido hoje, que a carga tributária final do prestador de serviço dificilmente supera 14,5%, 15%, nós estamos falando de 28%. Ah, mas ele vai ter direito ao crédito? Vai. Mas a alíquota nominal praticamente dobrou. Então é mais do que natural que todo mundo que toma um serviço no Brasil vai ter um aumento de custo. E esse custo vai ser repassado. Quem paga tributo no Brasil é o consumidor final. Quer queira ou quer não. Em 2026 já está difícil, né? A gente está vendo, né, muito aumento, cada vez se apertando mais, né? Imagina agora, né, a partir de agora, como que vai ficar a situação. Então, de fato. E aí quando a gente olha para os motoristas autônomos, né, é um outro cenário também bem complexo, né, e difícil. Nós estamos falando hoje no Brasil, são 4 milhões de motoristas que têm a permissão de andar com veículos pesados. Mas na prática a gente tem 1 milhão de motoristas autônomos, né, rodando, sendo que a média eles fazem de 4 a 6 viagens. Né? Para poder ter um lucro ali, o cara tem que apertar, tem que acelerar, tem que pisar no acelerador para poder pagar os boletos do caminhão, pagar as contas todas. E aí nós olhamos para o cenário do motorista autônomo, a gente está falando de a média que o cara ganha ali de 8 a 10 mil reais. Né? Não é um grande salário, o sacrifício que ele tem, a falta de retorno que ele tem é muito grande. Então vamos fazer uma conta aqui. Motorista autônomo que faz 6 viagens, né? Vamos falar que ele tem uma média de 5 mil reais. Ou seja, ele vai fazer ali 30 mil reais por mês. O regime que o governo, né, cedeu para ele é o MEI caminhoneiro, onde que ele pode ali faturar 21 por mês sem pagar imposto. Ele vai pagar uma taxa de 80 reais, né, que é o MEI hoje, fixa de 80 reais. Se caso ele faça essas 6 viagens durante o mês ganhando 5 mil, que com certeza é muito mais do que isso na prática, ele vai pagar ali no final do ano, ele está passando 20%, né, do que é permitido o teto. Isso. E ele vai ter um custo ali de 106 reais a mais. O governo vai virar para ele e falar, olha, então você tem que pagar 50 mil, né? Ou seja, você estava pagando o torno de 80 reais, vai dar R$1.000 por ano. Você vai agora pagar 50 mil, que foi o que você passou. Então ele sai por mês te pagando 80 para pagar quase 4 mil reais por mês. E como que fica o cenário do motorista autônomo, Heitor? É complicado, né? E a gente não vai negar porque a Receita Federal ela vai amplificar essa fiscalização do MEI, né? Já era algo que é um detrator da arrecadação tributária, natural, porque o tributo do MEI ele é único. No mundo não existe isso, né? Ele é realmente algo muito único porque é um valor muito simbólico praticamente, né? Então ele é um detrator da economia, né? Da arrecadação. E a Receita já falou, né? Não adianta você atingir o teto do MEI e começar a receber informalmente no seu CPF, porque eu vou somar as suas rendas e se você desenquadrar, você vai para um regime que vai te custar muito mais caro, né? Então, o autônomo, né? A menos que a gente não acompanhe, não veja uma alteração nessa situação do MEI, ou que ele tenha um enquadramento benéfico na reforma tributária. A gente está aqui falando que a reforma vinha prometendo neutralidade, mas a neutralidade ela não é o melhor caminho. Eu tenho setores que precisam de benefício. Eu tenho áreas do país que precisam ter benefício para atrair consumo, para atrair a própria logística, né? Então, se eu não tenho um incentivo, por que eu vou investir naquele determinado local? Então, a neutralidade talvez não seja a melhor resposta. Esse, né, o transportador autônomo, ele vai precisar de uma realidade à parte que a gente não está vendo ainda. A gente precisa acompanhar. E aí você falou um ponto muito importante, né? Essa questão do rastreio de tudo, né? Não só do que ele está movimentando na PJ, mas na pessoa física. E agora com a implementação, tive lá na NTT, né, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, e numa reunião entendendo como é que vai ser essa fiscalização desse processo. Ou seja, hoje, quando já emite o conhecimento ali, né, do transporte, o DTE, já vai ter ali o valor que está sendo pagado e qual que é aquele motorista que está fazendo aquele transporte. Então, se ainda
em 2026, o motorista está achando que vai isentar desses tributos, está enganado. Né? A situação está apertando muito por conta da questão do PIX, do DTE agora está sendo fiscalizado. Pra vocês terem uma ideia, saiu de 400 notificações mensais para 10 mil por mês. Né? Então, assim, pagando multando as indústrias porque não está cumprindo a tabela da NTT, e que na prática a tabela da NTT acaba prejudicando também, né, o mercado, o livre mercado. Porque às vezes tem um motorista que quer só pegar uma carga para voltar para a sua cidade com preço abaixo, agora já não é permitido mais. Então esse cara volta vazio. Né? Então ele não está ganhando. Isso é um grande problema que a gente está vendo. E na sua visão, Léo, motorista autônomo vai sumir por conta da baixa valorização, e aí nós estamos falando só disso, mas também baixa de crédito para investir, né? Ele não tem, né, como renovar a frota dele mesmo. Nós estamos falando do MEI, aí, que é um cara que tem dois caminhões. E também essa questão da tributação que está mudando, né? Como que a indústria agora não quer mais, às vezes, contratar um motorista autônomo, porque tem as vantagens dele contratar um cara hoje, que é mais barato o frete, mas ele não vai ter o benefício do crédito. E aí, como é que fica? Eu acredito que vai continuar o motorista autônomo, tá? Porque o mercado se reinventa. Eu acho que você tem oportunidade para todos no mercado. Por exemplo, eu posso pensar no motorista autônomo para empresas de pequeno porte que querem fazer uma entrega, uma logística bastante diferenciada. Né? Esse modelo faz sentido. Pode ser que eu esteja numa empresa que não vai aproveitar créditos de forma tão ampla. Depende do segmento que ela esteja. Ela precisa de uma logística muito particular. Então eu estou falando aquele motorista, o dono do caminhão ou o dono de algum veículo próprio, que tem uma característica, ele tem um carisma dele, ele tem um diferencial de atendimento, né? Ele tem uma forma de trabalhar. Os clientes daquela empresa gostam daquele motorista. Ele tem todo um trato. Aqui eu estou fazendo uma comparação assim. Se você tem, por exemplo, um motorista de Uber, um taxista, você aí que às vezes, né, também não lida no transporte direto, mas também transportador, ele tem aquela van ou aquele caminhão, né, bonito, limpo, organizado. O motorista também é aquele cara muito atencioso. Não, olha, cheguei, vou entregar, só está entendendo como é que tá. Então isso muda o cenário. Eu acho que existe esse espaço. Para fretes de volume, eu estou entendendo que não. Por quê? Qual é o problema? O problema é o crédito. Uhum. Quem vai exigir desse motorista que ele tenha um enquadramento diferente é o crédito, é o mercado. Olha, eu preciso de me creditar. Nesse modelo seu não me acredito. Você vai mudar? Como a gente falou antes, né? O simples. Então eu entendo que é isso. Onde que o motorista ou o empresário, ou quem nos ouve deve entender é que quando eu preciso de me creditar daquele valor tributário, eu mesmo vou fiscalizar para o governo. Eu não preciso do governo fiscalizar. Eu vou exigir a comprovação do tributo. Porque se aquilo é meu dinheiro, eu preciso de me creditar, eu não vou negociar. Ou então eu vou te descontar do valor que eu vou passar para você. Então eu não preciso de um esforço do governo para falar, olha, eu estou te pagando, em vez de 21, estou te pagando 30. Não vai existir isso. Então esse encontro, né, esse fechamento, esse ciclo vai ser naturalmente estruturado pelo sistema. É um sistema de crédito. E Bruno, eu vou ampliar aqui, porque às vezes as pessoas não entendem a complexidade. Olha só, eu vendi essa xícara para o Heitor. Aqui tem R$100 de tributo. Eu paguei. O Heitor vai vender essa xícara para você. Eu paguei 100, ele vai vender essa xícara para você, ele tem mais 100 de imposto que ele vai ter que pagar. Então ele teria que pagar 200, mas na verdade eu já paguei 100, ele vai pagar mais 100. Só que quando o Heitor for vender para você, para que ele pague somente 100, ele tem que ter certeza que eu paguei o tributo. Aí a minha pergunta é, como é que eu vou ter essa certeza? Eu não vou aceitar um PDF mandado por e-mail. Não vou aceitar esse comprovante. Aqui é um desafio que a Receita tem de criar um sistema onde todos do mercado conseguem saber se o tributo realmente foi pago ou não, para que eu me acredite. Lembrando, o Heitor, nesse exemplo, é responsável
se eu não tiver pago e ele creditar no tributo. Então, é isso aqui que eu estou querendo dizer para o transportador autônomo, que a complexidade do sistema vai forçar com que ele tenha uma nova medida fiscal. Ele vai ter que ter ou um reenquadramento, ou ele vai ter que ter outra saída. E lembrando, não dá para abrir um MEI no nome da esposa, que não tem carteira profissional de motorista, que não dirige, que não sabe nem fazer esse tipo de coisa, porque vai haver o cruzamento. E mais, tem que haver o aproveitamento de crédito. Que é o mais importante, né? Porque se a indústria não for creditada, ela está pagando, está tendo um prejuízo muito maior no processo. E veja, né, nós vamos ter agora a função nas empresas do gestor de crédito fiscal, porque o cara vai ter que ficar lá acompanhando, vai parecer aquele dashboard, o pessoal da TI gosta, né, aquele painelzão, ó, cadê o meu painel de situação de crédito? Cara, porque isso é dinheiro. Vai ser uma bolsa, eu vou ter lá o crédito e eu vou ter que acompanhar. E uma vez que ele rodou com motorista autônomo e não teve o benefício, acabou. Não tem mais nenhuma interesse em continuar prestando serviço para aquela empresa. Exatamente, vai ser uma vez, né? Então, vou contratar, gosto muito dele, né? Vou contratá-lo, ele entrega no prazo, me atende super bem, mas ele me trouxe um custo, ele me trouxe um prejuízo que eu não consigo assumir, eu não consigo suportar. Então eu vou no concorrente, porque o concorrente me dá o crédito integral, isso melhora a minha eficiência. Exato. Agora, aproveitando aqui, nós estamos lançando também, né, o nosso blog, né, e o blog tem uma inteligência artificial que ele lê notícias do mundo inteiro ali, tudo que é a respeito de logística, insights, tendências, e joga informações para o setor, para o mercado consumir isso. E a notícia de hoje, né, falando assim, o agronegócio e logística, né, desafios que o Brasil alimenta o mundo. Enquanto nos Estados Unidos o frete representa 8 a 9% do valor da soja, no Brasil chega a 25 a 30%. Essa diferença é a competitividade perdida. O André Nazar, presidente da Biov, disse, né? O produtor brasileiro é competitivo dentro da porteira, mas da porteira para fora, a logística come toda a margem. Esse é um grande problema que a gente está vendo, né? E as grandes empresas, né, do agronegócio, indústrias, elas fazem muito isso, né, na prática, abrindo uma transportadora, colocando ali para fazer esse crédito. E hoje, né, da partir de agora, vai ter de fato, vai ter esse benefício? Faz sentido ela continuar seguindo essa lógica? Bom, vamos lá. Por que você abriria uma transportadora para mim em qualquer modelo? Se isso faz sentido para o seu negócio, não é só fiscal. Então eu preciso de ter uma logística extremamente eficiente, com controle. Eu preciso de ter um nível de excelência tal. Eu preciso de ter alguns parâmetros, ou regulatórios, ou da própria empresa. Isso faria sentido. Para mim, eu penso assim. Se isso não é o mote seu, é só frete, na minha visão já não fazia sentido. Porque quando você faz o cálculo de ter transportadora própria, né, para você fazer, as pessoas esquecem de todo o custo adicional que isso gera. É outra empresa. Não é só o tributo, né? Não é só o tributo. Então, assim, o pessoal costuma fazer o planejamento apenas com a base da alíquota. Olha, veja, você vai economizar tantos mil por ano. Aí ele não olha nenhuma questão. Eu vou ter seguro, eu tenho outra convenção coletiva que do transporte é muito pesada. Uhum. Nós temos casos de clientes que trabalham no comércio, que é uma convenção coletiva razoavelmente tranquila, você faz. Aí ele vai para o transporte, ele desespera. Porque é outro cenário. Aí ele trouxe aquilo para ele poder administrar. Ele tem a questão de manutenções, ele tem a questão de financiamentos, ele tem o valor agregado daquele veículo, é um valor muito alto. Nós temos casos no escritório que nós defendemos as transportadoras de acidentes gravíssimos. E aí eu vou ver lá a pólice da pessoa, não cobre nem 10%. Então, me parece que a análise inicial de planejamento ela é muito tímida para que você assuma esse risco. E faria muito mais sentido você ter alguém profissional que atendesse você com aqueles requisitos e alinhasse esses pontos e você caminhar. Agora, com a reforma, eu também não estou entendendo qual é a utilidade de você fazer esse trabalho. E lembrando que todos, e aqui dando um pouquinho de pitaco, né, dos analistas de negócio,
O empresário que cuida de qualquer coisa, indústria, ele tem 3 grandes áreas que ele cuida: vendas, operação e back-office. Eu estou entendendo que ele põe a transportadora dentro da empresa é back-office. Sim. É back-office. Aí ele vai passar a administrar uma transportadora, sendo que ele devia estar olhando venda e operação. Muito mais venda do que operação. E isso começa a comer todo o tempo dele, porque é outro universo, é outro cenário. E ele começa a enfrentar esses desafios. Né? E eu quero só fechar com um gancho antes de eu passar para o Heitor. Por que a gente tem um problema de logística aqui, Bruno? Eu acho que ninguém nunca falou isso. Porque o nosso custo é em dólar, mas nós recebemos em reais. Essa é a matemática. Exato. E o real, se ninguém percebeu, nos últimos 2 anos, perdeu 50% do valor de compra. Então eu tenho o custo em dólar, recebo em reais, e nos últimos 2 anos ele desvalorizou metade. É por isso que a conta não vai fechar. Não vai fechar. E, Heitor, nós tivemos um processo num período que as indústrias compravam frota, caminhão e tudo. Depois, né, viram que aquilo ali não era o core dela, então ela, não, vamos jogar isso para transportadora. Teve período transportadora, não, vamos focar nos motoristas autônomos, teve um crescimento, um boom e tal. E hoje ela olha para a situação, né, fiscal e fala, olha, não vale mais a pena ter a transportadora. Eu continuo agora contratando diretamente uma transportadora, ou seja, que me dá crédito, né, que não seja no Simples Nacional, mas pode estar ali no lucro presumido ou real. E a outra estratégia é frota própria. Faz sentido frota própria para um grande embarcador? Exatamente, eu acho que eu vou retomar aqui um pouquinho o raciocínio do Léo, né? A grande decisão de você montar um negócio adicional dentro do seu negócio é uma decisão empresarial, né? Você não pode partir da premissa que eu tenho uma eficiência tributária, né? Então eu sou uma indústria química e agora eu vou montar uma transportadora ou vou montar uma logística própria interna, né? É algo mais para você gerenciar, é mais uma dor de cabeça e muitas vezes uma dor de cabeça que o empresário não está acostumado. Não é do ramo dele, não é do setor dele, né? Então, você precisa ter muito conforto de trazer essa operação de back-office para dentro do seu quintal. Você precisa estar muito confortável de que você vai dar conta e de que isso vai trazer resultado. Porque a palavra da vez é resultado. Se isso for me trazer mais uma dor de cabeça, mais um custo e a incerteza de se vai dar certo ou se não vai dar certo, talvez seja melhor eu continuar contratando no mercado. Perfeito. Bom, para fechar aqui, mais 2 perguntas. Um para o Léo, para o Heitor. Léo, o governo quer simplificar ou arrecadar mais? O governo quer arrecadar. Sem romance. Ponto. Isso nós ouvimos de todas as vezes, de todas as entrevistas, de todos os fóruns que foram feitos, inclusive do pessoal que integra a Secretaria Especial de Reforma Tributária. Eles querem arrecadar. Inclusive, uma das assessoras ou das integrantes lá, eu não lembro bem o cargo dela, ela falou, o nosso objetivo é tributar a área de serviços. É inaceitável a área de serviços pagar tão pouco tributo. E são palavras dela. Então, eu não uso muito romance, que às vezes o pessoal fica tentando trabalhar com romance. Não, é tributar. Se realmente o governo quisesse simplificar, nós não estaríamos com esse arsenal de regulamentação, primeiro com 2 tributos, em vez de ter o IVA. Segundo, eu não teria derivações de setores como nós estamos tendo. Agora, cada setor que é mais forte vai lá e consegue reduzir a base. Isso não faz sentido. Se ele quisesse simplificar, eu estaria trabalhando muito mais num modelo de simples nacional como existia lá atrás, que eu tenho faturamento e alíquota, e ponto. Eu não tenho hoje 39, força de expressão, tá? 39 anexos para eu calcular para saber quanto que é o simples. O simples é tão complexo que o próprio empresário não sabe quanto que ele paga. Porque ele não consegue entender a legislação. Quer dizer, olha que contrassenso. Então, na minha visão, é tributar. E por que isso também é verdade? Qual a ação contundente do governo para reduzir os seus gastos? Ou, no mínimo, Bruno, pessoal, eu não consigo reduzir os gastos, mas eu vou melhorar muito o uso do recurso. 0. Não há. Qual a ação do governo para
você digitalizar o governo de forma real para o cidadão, para que ele simplifique e enxugue a máquina. Eu não vejo essa ação. Qual a ação real de inteligência artificial para reduzir a máquina, para melhorar para o cidadão que você está vendo? Nenhuma. Mas para tributar, você tem. Então veja que às vezes o discurso é bonito, mas a prática desmente completamente essa narrativa. E por que nós estamos aqui alertando os empresários? É que o pessoal está achando que não vai virar e vai. E segundo, você tem que se preparar, porque vai vir. Ou você vai estar preparado para permanecer no mercado, porque muita gente não vai. E você vai crescer e você pode, né, até virar uma referência no setor, ou você vai ser vendido, ou você simplesmente vai deixar de existir. O jogo já começou, a corrida já começou. E nós temos casos. Os grandes. Lembra do 0014 lá? Esse pessoal está preparado para a reforma. Eles estão acompanhando isso lá, tem gente dedicada, tem comitê e tudo. O que eles estão esperando? Os concorrentes, que são menores, enfraquece, se eles compram ou dominam o mercado. Às vezes ele nem precisa de comprar. É isso que o pessoal está esperando. E aí, quando você fala da máquina pública, esse ano a projeção é 4,5 trilhões de reais, né, para arrecadar, e o déficit já está projetado para 5,7. A saída, né, 5,7, e déficit vai ser 1,2 trilhões de reais. E nenhum indício de que isso vai melhorar, né? A gente, né, só para complementar, a reforma nasceu de um sentimento de vamos simplificar um sistema muito complicado e vamos tratar todos da mesma forma, que é a neutralidade que eu falei há pouco. A bem da verdade, a gente não está vendo nenhum nem outro, né? Não é porque a gente está extinguindo PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, trazendo só 2 tributos para a mesa, que isso é uma promessa de simplificação. É só um discurso vazio. Sim. Hoje, Heitor, nós temos no setor 12 milhões de pessoas empregadas no setor de transporte. A maior parte desses são pequenas empresas. Podemos falar aí mais de 70%. A reforma favorece os grandes ou os pequenos players? A reforma vai favorecer de fato o grande, né? Até pelo que o Leonardo acabou de falar. Ele tem equipe, ele tem orçamento para investir no estudo. Ele vai conseguir se posicionar melhor nos primeiros anos, isso é inegável, né? E a gente precisa lembrar, o pequeno ou está no simples ou ele é um MEI. E ele já sai em desvantagem, ele não vai dar crédito, né? Então, evidentemente, o grande vai sair na frente, o médio precisa se ligar e o pequeno mais ainda, ele vai precisar se reinventar. E veja que quando se pensou nisso, Bruno, olha para você ver como é que a ação ela é um contraste. Nós ouvimos, né, de todos os governos, queremos ajudar as pessoas. Como é que deveria ser a decisão de um grande embarcador na hora dele contratar um frete? Então eu vou contratar essa transportadora porque ela tem malha para me atender no país todo. Agora eu sou um embarcador pequeno, eu posso contratar uma pessoa que tem uma malha aqui. Então a minha decisão não seria tributária, seria logística empresarial. E aí eu ajudaria todos os setores, porque cada um demandaria o seu. Eles não competiriam em benefício fiscal. Só que o que acontece? A carga é tão alta, o peso é tão alto, o custo é tão alto, que eu jogo todo o mercado competindo no tributário, e não no serviço, e não no negócio. Uhum. A mentalidade é essa. E olha para você ver, nós fizemos um projeto para a Vale, e qual que era o objetivo da Vale? Ajudar os transportadores locais. Mas como que ela consegue ajudar esses transportadores? Porque para fazer um processo, cadastrar, isso demora meses, e também ela não consegue plugar um motorista autônomo. Então nós tivemos que ali, né, plugar uma transportadora que esteja dentro do regime necessário, isso foi 9 meses para poder fazer esse processo, e aí uma vez plugado, nós conseguimos cadastrar esses motoristas autônomos, e aí gerou uma economia de 5% na ponta. Agora, nesse processo que você está comentando, né, não vai ter como buscar esse cara, né, do autônomo que está ali. Né? Vai ter que buscar diretamente uma transportadora grande, que vai ter todos os seus riscos tributários, todas as suas cargas, e o frete, de fato, vai continuar caro. Eu pego o seu exemplo. 9 meses para eu cadastrar um transportador. Isso é porque ele não conseguiria levar a carga? Não.
Isso é porque a Vale está com receio de dois problemas, o passivo fiscal e o passivo trabalhista. Então, cadê a ajuda? Cadê a simplificação? Onde está a simplificação? Porque a regra não é clara, ela muda pela conveniência de arrecadar. Esse é o mote. E na minha visão, a reforma continua do mesmo jeito. Porque se ela fosse reforma para valer, nós não estaríamos pagando mais do que um dígito de tributo. Não faz sentido. Ah, mas onde que a gente está indo? Corta. Corta os tributos. Exemplo. O Supremo Tribunal Federal tem um orçamento de quase R$1 bilhão para 11 ministros. São 1.000 funcionários. É pouco, né? 1 bilhão. Justifica? Eu entendo que não. São 280 motoristas. Pelo menos é a informação. Posso estar errado, né? O pessoal pode confundir. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais é um orçamento de R$500 milhão mês. Eu estou falando de áreas que a gente assim, acompanha de muita forma. Qual é a ação própria que você está fazendo para reduzir esse custo? Não, mas eu tenho 9 meses de penalização para um pequeno transportador para ele poder acessar uma mineradora que gera bilhões de reais de negócios, paga bilhões de tributos e pode mudar a vida de não só de um transportador, de uma cidade, de uma região inteira, por causa de burocracia. Bom, primeiro quero novamente agradecer, Leonardo, Heitor. Né, vou deixar vocês dar a última palavra e depois a gente fecha falando aqui da Log. Vamos lá, eu quero agradecer de novo, né, ao Bruno por nos receber aqui. Para nós é uma honra falar com os ouvintes. Estamos à disposição, e o tema é amplo. A gente pode falar aqui sobre vários detalhes e implicações. E nós continuamos aí no alvo, né? O nosso alvo, a nossa missão é tentar levar um pouco dessa segurança, desse empreendedorismo jurídico para quem não tem acesso. A maioria dos nossos clientes são pequenas e médias empresas e a gente tem trazido esse novo olhar profissional, né, disruptivo, inovador para o pessoal. E aí, conte com a gente. Muito obrigado, novamente. Então, agradecer aos ouvintes, né, em especial ao Bruno pelo convite, né, foi um prazer, é um tema muito amplo, né, a gente poderia passar dias e dias aqui discutindo, né, isso aqui desdobra em várias frentes, mas a missão é a gente esclarecer e trazer atenção para um momento sensível que todo mundo vai passar, né, de se reinventar, e é fundamental que a gente esteja atento a tudo que acontece, a tudo que muda. Então, foi um prazer, estamos à disposição, muito obrigado. Bom, pessoal, então para fechar, a Logcast, né, um patrocínio da Log AI, são soluções de inteligência artificial para te ajudar na tomada de decisão, como precificação de frete, que nós falamos bastante nesse tema aqui hoje. Nós temos uma solução de predição, ou seja, ajuda você a tomar decisões com várias variáveis complexas para ajudar você a definir qual que é o melhor trajeto, o menor custo, né, para poder ajudar nesse processo. Então é isso, muito obrigado, vocês ouvintes, e fica o nosso contato caso vocês queiram entrar em contato com a nossa equipe.